bom? Sejam bem-vindos a mais episódios do Enquanto o Bloqueio Não Vem, só a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar, né, mais uma vez, da atualizações do que tem acontecido, né, no Threads, no TikTok, no Twitter, é, entre, né, a comunidade dos book lovers. Esse episódio ele contém alguns temas um pouquinho mais pesados do que os episódios anteriores, então a gente aconselha cautela ao escutar o episódio de hoje. Basicamente, essa semana não, né? Na verdade, nos últimos 15 dias, mais ou menos, aconteceu essa situação muito chata. Basicamente, ela era uma influenciadora, né? Muito grande no Instagram. E ela vinha fazendo alguns comentários, de cunho racista e homofóbico há algum tempo. Só que ninguém tinha ainda dado a devida proporção ao que ela falava, porque muita gente não via, né? Passava batido. Até que a história toda, né, estourou no momento em que ela fez um post falando assim, em tom meio que de ironia e deboche, dizendo que uma autora tinha chegado para ela, querendo contratar os serviços dela como influencer, né, para divulgar o livro. E ela enviou um Media Kit dela. E nesse Media Kit ela informava que ela não lia livros que continha temática LGBT. E assim, né, ela pegou e ela contando dessa situação e ela chamando assim, essa querida, e a querida entre aspas, né, me mandou esse livro tal pra ler. Tá lá no meu Media Kit que eu não leio esse tipo de livro. Até leio alguma coisa, mas eu não gosto desse tipo de leitura, tal, não sei o quê. E, se eu não me engano, a autora bloqueou ela ou algo do gênero. Foi nesse sentido, e ela veio meio que debochar dessa situação, se eu não me engano, no X. Não chegou a ser no Threads, eu acho que esse post começou no X. E aí, né, alguém chegou e virou, né, qual é a questão, né, por que você não lê esse tipo de livro? E aí ela disse que era por uma... Primeiro ela disse que ela não queria dizer o motivo, que ela não tinha o porquê dizer o motivo, até que depois de vários questionamentos, ela disse que não, né, não fazia parte dos valores dela como uma pessoa cristã. Então, começou, né? A coisa foi escalando. Ela fez um post onde ela substituía, né? Quem não sabe, ela era uma das. Eu acho que não sei se ela era influencer ou de parceria ou se ela tinha algo maior, mas eu acho, se eu não me engano, ela era parceira da editora que publica Bridgerton aqui no Brasil. E ela tinha feito todo um post onde ela substituiu a atriz que vai fazer a Michaela por um ator branco, né? Sempre bom ressaltar que o ator que ela colocou para substituir a Michaela, para ser o Michael, era um ator branco. Então ela fez uma arte de IA com este ator dizendo que era a versão da história que ela acreditava. Enfim, várias situações, a situação foi escalando, mas a gente foi encontrando outros comentários dela, comentários de ódio mesmo, não há... Essa história toda, esse pessoal que seguia ela nunca tinha percebido que ela era crente, que ela não divulgava livros LGBT, que ninguém nunca tinha percebido isso. Ou todo mundo que seguia ela sabia e tava tudo bem. Cara, e aí entra numa questão, é porque a maioria das pessoas não leem, né? Se a pessoa não faz parte da bolha, se ela não é apoiadora da causa ou algo do gênero, geralmente ela não lê. Então passa batido. Saiu da bolha, essa questão aí. Ele saiu da bolha. Mas eu quero saber, esse post de Bridgerton, por exemplo, não é recente. Então, Desculpa, o post que ela fez. O post do... o post de Bridgerton foi quando estourou a situação toda, né?
Então as Porque pessoas ela fez viram o e post. ninguém que segue ela, não tô falando de fora da bolha, não tinha estourado ainda. Eu tô falando das pessoas que seguem ela. Viram esse post e todo mundo achou ok. Só agora que as pessoas de fora viram e apontaram. Mas aí eu tenho que ver que o fandom em si, né, de Bridgerton, vem criticando há muito tempo a substituição do Michael pela Michaela. Papo assim, 2 anos seguidos. Então, talvez não tivessem estranhado aí. Mas a galera apontou a questão ao perceber que, além dela ter substituído, né, a atriz, ela substituiu por um ator branco. E essa parte foi muito, sabe, assertiva, sabe? Não foi qualquer ator, ela escolheu um ator branco. Então, vai acrescentando várias outras camadas aí nessa história. Enfim, o fandom de Bridgerton, mais especificamente, né? O fandom que se ali, mas que já se apegou a Michaela, né? Percebeu, na verdade, esse tipo de post dela e afins. E viu esse post, eu acho que foi do X, barra Twitter. E começou a falar, só olha, esqueci agora qual é a editora, eu acho que é Arqueiro. Enfim, chegou para a editora e disse, olha, vocês estão aí trabalhando com essa influencer que tá aí propagando discurso de ódio na internet. Não só um discurso com viés homofóbico, mas com um viés também racista. E, e aí, qual o posicionamento de vocês, né? Porque tá aí, ela continua faturando tudo mais, e a galera começou a pressionar. E enquanto estava havendo essa pressão, ela continuou falando groselha, porque ela estava sendo atacada, etc. Então ela começou a soltar stories e ela começou a falar que, porque eu só disse que eu não leio, mas se alguém não lê livro cristão, é repressão religiosa, e assim, sabe, jogando os questionamentos assim, bem nada a ver. E aí foi escalando, escalando, escalando. Eventualmente, todas as editoras que ela tinha parceria anunciaram que ela havia sido, né, tirada do hall deles de parceiros, e até que a conta dela caiu, né? A conta dela do Instagram caiu após um grande número de denúncias, e aí ela resolveu que ela ia barbarizar, ela entrou no grupo de parceiros, né? Enfim, ou seja, um contato profissional. E ela descarregou assim um textão dizendo que esse cancelamento fez só ela ser mais famosa, que muitos conservadores tinham enxergado ela a partir desse momento e que eles eram um público que se alinhavam muito mais aos valores dela e que ela estava muito feliz de se livrar desses esquerdistas que eram fãs do trabalho dela. Enfim, terminou assim essa história, né? Basicamente, a garota teve todas as contas, tanto a principal quanto a reserva dela, foram derrubadas e basicamente, né? Agora a galera anda pedindo um pouco mais de atenção, né? Das editoras quando elas vão contratar o serviço literário para divulgar os livros, principalmente esses livros grandes que estão, né, no hype e tal. Aí é que tá. Será que eles fazem esse filtro? Não fazem. Eles olham os números. Fazem, eles fazem números, com certeza. Eles olham só números. Eu duvido E muito que eles pelo tenham visto, visto lá no Media Kit dela que ela é crente e não lê livro LGBT. Eu duvido. E se viram, não uhum, se importaram também. sim, Até porque esses são minoria, né? Lá nos livros dele. Né? Talvez ele disse, não tem importância não. Deixa ela aí que ela tem, sei lá, 60 mil seguidores. enfim. E aí foi isso, né, gente? Essa pessoa. E eu achei mais engraçado, inclusive foi algo depois chegou a sair um vídeo do Paulo Ratz sobre o assunto, alguns outros influencers também do mundinho de BookTok, BookTube, etc. Fizeram alguns vídeos comentando o caso. E basicamente todos eles falaram a mesma coisa, sabe? Sobre
como essa coisa dela dizer que, nossa, porque esse cancelamento me levou em direção às pessoas que dividem o mesmo pensamento do que eu. Querida, conservador não lê. Conservador não consome literatura. Se ela trabalha com literatura, assim, né? E ela tá esperando que essa galera engaje o trabalho dela, que seja, que contrate ela para trabalhar, etc, etc. Ela tá esperando algo que não vai vir. Tem alguma sabe? editora conservadora aí que a gente não tá sabendo, tá? Então, né? Teoricamente, só se for essas editoras, assim, financiadas, específicas para o nicho específico. Mas, sabe? Não tem, E até porque aí. livro LGBT tá na moda, tá dando dinheiro pra elas. Então elas não vão deixar de publicar. Uhum. E aí é basicamente isso, sabe? Essa. É o esperado. Gente assim existe aos rodos, obviamente. A gente sabe que sim, a gente sabe o país que a gente vive. Mas justamente o que me pegou muito foi ela dizer que o público dela, Dobrou a aposta, né? conservador de direita, conservador de direita, ela virou famosa, ela virou musa da direita, cara. Ela virou musa da direita. Bom, E aí, sucesso pra ela. ela disse, boa sorte, né? Good luck, baby. Falando em conservadores, né? Uma pauta que eu vi hoje, uma pauta não, uma treta, né? Eu não tive tempo de ler os detalhes, porque eu já vi hoje à tarde. Mas em resumo, tem uma autora aí que eu não gravei o usuário dela, porque é complicadinho, mas ela escreve romance dark, né? Segundo ela mesma, romance dark, romance gótico. Aí eu dei uma olhada rapidinho assim nos livros dela. Tem Monster Romance com o Coelho da Páscoa, com o Papai Noel. Tem Mafioso Brasileiro. Tem o Diabo, enfim. É esse o conteúdo dela, o nicho dela, né? Cada um com o seu nicho. E ela, aparentemente, há alguns meses... Aparentemente não, parece que é de verdade mesmo. Ela vem sofrendo uns ataques, né? O pessoal vai na DM dela, xinga ela e tal. Até então ela tava levando na brincadeira, né? Porque, enfim, tem gente que não dá pra levar a sério mesmo. Só que mais recentemente, nos últimos dias, ela percebeu que o alcance dela, né, dos posts dela, tava caindo muito, né? O Instagram não tava entregando ali os posts dela. Geralmente essas autoras têm mais de uma conta, né, pra divulgar. Inclusive no TikTok eu ouvi falar que a galera tem 3, 4 contas pra ficar postando. Mas enfim, os algoritmos não estavam entregando mais. E aí ela percebeu que era porque ela estava recebendo muita denúncia, né? O perfil dela estava sendo muito denunciado. Ela já sabia disso, mas ela achava que não ia dar em nada. Mas demorou, mas o Instagram começou a derrubar os posts dela e tal. Caiu uma conta dela, aí ela ficou chateada, desativou outras. E aí, enfim, eu vi, na verdade, não foi nenhum post dela, foi de umas amigas dela defendendo ela, né? Pedindo para as pessoas seguirem ela, para compartilharem lá os posts dela que estavam traindo, etc. E aí eu lembrei da história dessa outra crente, né? E eu fico me perguntando por que esse povo eu, por exemplo, nem sabia da existência dessa autora. Eu não leio Monster Romance, não leio Dark Romance, é muito raro. Eu acho que faz muito tempo que eu li um livro de Dark Romance. E, inclusive, o último que eu comecei a ler, eu nem terminei. Foi até um que eu sugeri pra gente ler aqui, que era qual é o nome do livro? O Rei da Ira. Lembra que eu falei dele aqui, que era pra gente ler? Eu comecei a ler, e do metade do livro eu já parei de ler, porque eu achei tão... Não me pegou, entendeu? Então, eu não é o tipo de livro que eu leio. Por que eu vou sair do que eu tô fazendo pra ir lá na conta da menina que escreve um livro que eu não leio, que eu não gosto, pra denunciar a conta dela? As pessoas estão com muito tempo livre. Eu concluí isso. Sei lá, vamos ler o livro que vocês gostam, gente. Sabe? Aí diz que crente não lê, né? Que conservador não lê. Pior ainda, então você nem lê e você tá incomodado com o livro da menina que fala do diabo? Eu não entendo. Eu acho engraçado. E aí, vocês podem me cancelar o quanto vocês quiserem, tô nem aí, tô acostumada a ser cancelada por crentes no geral. Mas eu nunca vi alguém se intrometer tanto no assunto dos outros quanto crente, principalmente quando existe qualquer menção de um ser místico no meio da história. Recentemente
fizeram toda uma palhaçada porque acharam o diabo desenhado na camisa da seleção brasileira. Gente, Assim, como é, menina? Onde isso? E que camisa é essa? a camisa, ela é texturizada, ela tem tipo uns desenhinhos, sabe? Assim, enfim, aqueles desenhinhos assim, Que meio diabo? pintura indígena e tal. Na cabeça deles é o diabo está desenhado na camisa da seleção brasileira. Então, imediatamente eles fizeram um boicote contra essa camiseta, porque essa camiseta é do diabo. E assim, ninguém perguntou, ninguém chamou, sabe? Ninguém convidou eles para dar a opinião, mas eles estão lá para dar a opinião deles, porque eu nunca vi alguém que eu acho engraçado porque usa-se muita expressão de Deus está em todos os lugares, mas aparentemente pro crente o diabo está em todos os lugares, porque até numa porcaria de uma pintura de uma camiseta eles vão Eles acharam o encontrar o diabo na diabo. camisa. Então, assim, é um público que eu não consigo levar a sério. Sinto muito, mas eu não consigo levar a sério. Porque eu acho que é uma coisa tão idiota, sabe? Chega a ser idiota, desculpa. Desculpa, não tenho respeito, porque realmente pra mim esse é muito idiota. Ficar procurando, sabe, sinal em mancha de parede, ou sinal numa camiseta de Mulher, futebol, vejo, ou. eu não vejo ninguém atacando o livro cristão, romance cristão. Uhum, Eu nunca vi um sim. post sequer de ninguém mostrando o trecho de um livro cristão e fazendo chacota. Eu nunca vi. Não tem problema, eu farei. Não tem problema, eu faço. Tipo, eu nunca li um romance cristão e nem vou, porque eu não me importo. Com todo respeito a quem escreve, cada um com seu nicho de novo. Mas eu não tô nem aí. Por que que você faz, sai do que você gosta pra ir ver o que você não gosta, falar mal e denunciar a conta da menina que tá lá fazendo o corre dela, coitada? Tentando vender na Amazon. Olha lá, ainda mais. Sabe, não entra na minha cabeça a pessoa perder seu tempo com isso. Mas enfim. Eu acho que esse pensamento de caça às bruxas, eu acho que persegue, sabe? É uma moralidade tão grande, um senso de se sentir tão superior que fica caçando, sabe? Caçando motivo e entrando na vida alheia e opinando na vida alheia. Cara, sei lá, assim, o livre-arbítrio está aí. Eu acharia muito legal se eles entendessem o que significa. Aparentemente, eles deveriam saber. Afinal, eles leram a Bíblia. Mas enfim. Eu não entendo, não consigo. E para finalizar, uma pauta mais rápida e mais velha também, que todo mês surge. Acho que todo início de mês, será? Tem essa pauta que o povo começa a A gente postar. sempre entra, né, nessa. Essa pauta, ela é requentada. Essa, ela Todo, é requentadíssima. eu acho que é porque todo fim de mês o povo começa com os posts. Quantos livros você leu esse mês, né? E E aí, aí surge a intriga, né? E aí surge a sempre, contenda. aí sempre tem uma alma cebosa para postar. É impossível que você leia mais de 5 livros por mês. Aí começa. É a chatice. Ainda tô presa numa alma cebosa, calma. É porque é sempre um chato que faz essa mesma pergunta todo fim de mês, começo de mês, tem esse mesmo post. Acho que faz de propósito, só pode, pra gerar hate com essa mesma pergunta. E aí, a gente já falou isso aqui 300 vezes, né? 600 vezes, 1000 vezes. Eu acho que aí tem duas questões aí. Tem o povo, eu acho que eu já até falei isso aqui, que tem como único e exclusivo hobby ler. Ou seja, quando essa pessoa não está trabalhando, não está estudando, sei lá o que ela faz durante o dia dela, com obrigações, quando ela não está fazendo isso, ela usa o tempo dela livre para ler. Então, eu acho que é possível sim que a pessoa leia 10 livros por mês. Sei lá. Dependendo do tamanho do livro, até mais, depende, né? A gente leu um aqui um dia desse que tinha 60 páginas. Eu li em 2 dias, dava pra eu ter lido até em um só. Eu que quis ler em 2. Então, eu acho que existe sim essas pessoas aí. E existe sim também as pessoas que de uns tempos pra cá, inclusive elas mesmas se expuseram aí na internet, e diz que não lê diálogo, não lê diálogo não lê descrição, que só lê diálogo, que outros que jogam o livro no chat GPT e pedem o resumo, etc. Então existem esses dois tipos de pessoas aqui, atualmente na internet. Então, eu acho que não é impossível ler 10 livros por mês, 15, sei lá. A gente aí lendo 15, eu acho. Mas,
eu, pelo menos, né? Eu, particularmente, não leio, nem. Eu tenho de vezes que eu não leio nenhum, gente. Então, mas isso é porque eu não tenho só o hobby de leitura. Eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho tanta coisa que eu gosto de fazer que às vezes eu acabo não fazendo nada. De tão assim, meu cérebro fica tão assim, vontade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que eu não faço nada. Às vezes eu quero terminar de escrever uma fanfic que eu comecei, às vezes eu quero começar um livro que eu salvei, às vezes eu quero assistir uma série que tá todo mundo falando e eu ainda não tive tempo de começar. Às vezes, entendeu? Aí eu acabo não fazendo nada disso. Ou eu faço outras coisas, porque ler não é meu único hobby. Então, é, as pessoas dizerem que é impossível, eu acho que não é impossível. É improvável? Talvez. Mas impossível não é. E isso me irrita todo mês essa mesma discussão. E eu só trouxe de volta só para poder encerrar aqui. O meu único comentário sobre essa situação toda, né? De não é impossível você ler tantos livros e tal. Eu só vou dizer uma coisa. Eu cometi um absurdo que foi dia desses, eu achei um livro, né? Não achei, na verdade, né? Ele já vinha sendo comentado. É o Metade da Idade dele, da Jeanette McCurdy. Eu li esse livro em um dia, gente. O negócio foi tão intenso que estavam batendo na minha porta Menina, porque eu precisava abrir a porta eu li e eu esse não nome tava desse prestando livro atenção. e eu fiquei assim, tão assim, sei. Tenho coisas a comentar. Tenho coisas a comentar sobre ele. Inclusive, eu até comentei com uma amiga minha que eu disse: esse eu vou ler sozinha, porque eu tenho certeza que a Naná não tem estômago pra ler. Então. Eu li, eu fiquei assim meio. Aí eu fui até. Foi num post do Instagram que eu vi, né? Aí eu li. Aí eu até abri os comentários o que as pessoas estavam falando, mas não tinha ninguém que tinha lido ainda nos comentários. Então eu não sei se as pessoas estão gostando ou não. Mas eu não gostei da sinopse, não. Eu tenho coisas a comentar. Eu tenho algumas coisas também a dizer sobre Coisas a boas ou divulgação coisas desse ruins? livro. É complexo. É complexo. Ah, meu. Não, mas eu tenho que dizer que eu achei interessante o livro. Eu achei interessante. Interessante é um Ele. elogio. Eu conseguia definir ele como. Ele foi tudo o que o Sam Levinson gostaria de ter feito sobre a trama da Cassie em Euphoria, especialmente na segunda temporada. Só que ele jamais conseguiria fazer porque ele é um homem e nunca passou por um terço desse tipo de problema na vida dele. Então ele jamais conseguiria essa profundidade. Eu acho que é basicamente isso. Mas tem outras nuances e outros comentários, mas eu acho que, no geral, eu acho que posso resumir dessa forma. Então, Enfim. vai ficar para outro episódio. Vai ficar para outro episódio. Mas o ponto é, eu achei uma leitura que eu consegui mergulhar num ponto em que justamente isso, eu fiquei totalmente absorvida. Eu comecei a ler na noite anterior, e aí todo o intervalo, né, toda a pausa que eu tinha, né, no dia seguinte, eu fui lendo os pedaços, ao ponto de que eu tava tão interessada, tão assim, focada, que chegou numa hora que como eu disse, bateram na minha porta pra chamar a minha atenção e eu não tava conseguindo desfocar. Eu não tava conseguindo prestar atenção que estavam batendo na minha porta. Isso eu não tava nem de fone, gente. Eu simplesmente estava imersa na história a esse ponto. Eu já sabe? li livros, eu já comecei a ler livros assim, tipo, à noite, assim, quando eu me pôr pra deitar, né, 8, 9 horas da noite, e passei a madrugada lendo e terminei de ler 4, 5 horas da manhã. Já aconteceu. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Eu já não tenho mais essa disposição. Mas quando eu era mais nova, eu já li muitos livros, assim. Os livros da... Eu esqueço o nome da autora. Ela lança 4 livros por ano. Ela até escreve com a outra autora aí. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas eu já li uns 4, 5 livros dela. E a maioria deles eu li assim, começava a ler de noite e terminava de madrugada, porque eu gostava, nunca mais li nada dela, né? Talvez ela tenha mudado. Mas eu gostava muito do livro dela, dos primeiros que ela lançou. Era muito assim, me pegava muito mesmo. E eu lia de madrugada a madrugada inteira, então não é impossível que você tiver à disposição, né, pra fazer isso. Exato. Tipo, se eu tenho uma rotina inteira tal, e conseguia ler esse livro todo em um dia, eu não vou desacreditar que alguém consiga ler 5 livros em um mês, sabe?
Cara, se for pegar esse ritmo que eu fiquei lendo, se tiver uma rotina mais tranquila, a pessoa lê 10 livros, 15 livros no mês. Fácil. Não é o livro do George R.R. Martin, não é Sim. Os Ninguém Ventos tá do Inferno, falando, que nem ninguém saiu. tá falando em ler Duna, sabe? Não, Todo um Duna, monte de assim, Monte numa porrada Cristo. só. Sim. Não é esses livros, é outro tipo de livro, depende, gente. Não é possível, não. Uhum. E também não é da conta de vocês também, sabe? E E a se pessoa for, né? E se for, não é da conta de ninguém também. E aí que a pessoa é desocupada, não é problema seu, deixa a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela. Enfim. Era isso que a gente tinha para reclamar, para comentar. Uhum. E A gente pesou o clima hoje, mas agora a gente tentou levar, né, um pouquinho pra cima. terminar numa coisa mais positiva. Enfim, deixa aí sua opinião sobre as polêmicas. E até uma próxima. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se tiver, né, alguma coisa a comentar, as nossas redes sociais estão aí linkadas no post. E você também pode comentar no próprio episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem ali o espacinho e a gente sempre lê todos os comentários e tal. A gente pode não responder de imediato, ou não responder no geral, mas acreditem, a gente lê tudo. A gente sempre fica muito feliz quando tem comentário e tal. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. E a gente se vê semana que vem. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.